Gente, como uma forma de recordar e fixar esse aprendizado do vídeo, que é muito importante, é uma situação real, a gente vai passar por alguns slides aqui. A chegada à propriedade rural. É o ideal que a gente tenha um responsável acompanhando o processo. Por quê? Uma situação assim, o caminhão ficou agarrado ali, como é que eu vou fazer? O tempo está correndo. Quanto tempo eu vou demorar para esse caminhão sair deste buraco, né? Então, esse tempo vai colaborar para a gente ter um processo de retardamento daquele tempo de chegada na nossa indústria. Esse encarregado por essa coleta, a gente tem que ensinar, né, e treinar para analisar, registrar, aprovar ou rejeitar um leite cru. Fiz o teste de Alizarol, verifiquei que ele está em condições de entrar no caminhão, ser carregado, ok, fiz. Deu uma violeta, amarelo, tudo isso a partir de um treinamento, ele rejeita. Os procedimentos realizados pelo próprio motorista do carro-tanque é treinado para esse fim, ele é treinado para isso. Boas práticas agrícolas no plano de qualificação dos fornecedores implantado pelo Laticínio Propriedade Rural. Isso faz parte. Se eu for terceirizar o meu transporte, eu tenho que ter a garantia que essa empresa terceirizada tenha o mesmo objetivo que eu, trabalhe da mesma forma, para eu não ter que treinar o pessoal. Lavar as mãos e equipamentos. Eu preciso higienizar, preciso lavar, remover sujidade, suor, pelos. Então, a lavagem das mãos com água e sabão, enxágue, lavagem da régua medidora com água, bucha e sabão, em seguida secar com papel toalha, lavar o equipamento, o teste com Alizarol com água. Então, a gente tem que fazer todos esses cuidados. Aferição de volume, eu vou medir o volume com a régua, acompanhado pelo responsável técnico da propriedade, porque ele tem que conferir a minha leitura, é importante isso. Inserir a régua e usar a régua própria para aquele tanque, né? Na verdade vai ser de acordo com o volume. Então eu fiz essa leitura ali até onde ficou a marca do leite, e depois eu vou para uma tabela e faço a correspondência relacionando o volume ao peso. Nós vamos para fazer o teste de Alizarol, verifiquei o volume, eu preciso de me certificar que esse leite está sob agitação, para que a gente consiga pegar uma parcela, uma amostra, que seja realmente uma mistura de tudo, né? Então eu vou ligar o sistema de agitação e vou fazer essa coleta dessa amostra. Eu faço a conferência da temperatura. Nesse caso, não há uma exigência específica para a temperatura no tanque, mas, atenção, quando eu vou transportar um leite e ele tem que chegar na minha indústria, né, a 7 graus centígrados, até 7 graus centígrados, e excepcionalmente a 9, é natural que eu me preocupe com a temperatura no tanque de resfriamento. Mesmo que não exista a exigência real, eu preciso de avaliar essa temperatura para que ela consiga chegar da minha ordenha até o transporte, uma temperatura que seja aceita pela indústria. O que é importante? O leite deve ser mantido numa temperatura em torno de 4 graus, que seria uma recomendação. O teste de rotina, que é feito sempre, é o teste de Alizarol, que avalia a estabilidade do leite ao tratamento térmico. E é uma medida de acidez. Eu vou verificar se esse leite está ácido ou não, se existe precipitação de proteína, porque esse processo vai ser muito importante, porque eu ainda vou pasteurizar, ainda vou fazer o tratamento térmico desse leite. Eu preciso ter uma resistência térmica dele. O que é esse teste? Eu vou trabalhar com álcool que vai desidratar o leite e vai simular um aquecimento do leite. Por isso que eu vou trabalhar com corante mineral mais um álcool 72%. Esse é o teste Alizarol. Então vai ser um teste qualitativo. Eu não vou quantificar, vou simplesmente dizer positivo, negativo para aquele teste. Aprovado ou não. Então, e os testes microbiológicos? Eu faço uma coleta de amostra, vou colocar uma substância bacteriostática, essas amostras vão ser armazenadas, vão ser colocadas sob refrigeração. Para a coleta, ela vai ser transportada sob refrigeração e vai ser enviada a um laboratório para que a gente consiga avaliar a contagem
padrão de células, que é a contagem microbiana, e a contagem de células somáticas, que faz parte desse processo de avaliação da saúde do animal. Tudo deve ser registrado, tudo, seja manual, seja digital, porque a gente tem que ter uma continuidade dessas informações. Se for digital, lá a indústria ela vai receber, vamos armazenar esses dados, produtores rurais, não deixem perdidos, de alguma forma. Hoje até se você quiser fotografar e guardar no seu celular, você pode, mas jamais perca esse dado, que é uma prova a seu favor. Você entregou um leite de qualidade, como é que você vai brigar se esse leite for misturado, se de alguma forma ele chegar lá e for condenado, não for aceito. Então, cuidado. Na enxágue e higienização do mangote, né, eu preciso fazer todo esse processo, porque ele vai entrar em contato com o leite, que é o nosso meio de cultura, para depois poder puxar esse leite. Então, eu preciso higienizar, preciso lavar. A gente no vídeo viu algumas operações que a gente vai avaliar se elas são efetivas ou não, mas é importante que a gente use essa condição para fazer o nosso plano para o fornecedor. O que deve ser melhorado? E aqui ele está recolhendo, vai conectar novamente, tirar esse mangote para conectar ao nosso tanque. Aqui é um desenho, né, desse esquema que é feito. Aqui eu tenho o tanque, e aqui eu tenho o tanque caminhão, e aqui eu tenho o tanque de expansão, que é refrigeração. E aí, depois dessa coleta, ele recolhe todo esse equipamento e vai embora, esperando chegar com esse leite com a temperatura máxima de 7 graus na indústria produtora. Para a gente fechar esse bloco, vamos fazer uma pergunta. Você é o responsável em um laticínio pela coleta de leite e tem reparado que a contagem bacteriana tem aumentado muito no transporte. Ou seja, a contagem padrão em placa, a contagem microbiana do produtor está baixa, mas ao analisar o leite que chega à indústria, ela está bem alta. Então você chega à recepção da indústria e inspeciona o caminhão. Baseado no seu conhecimento e na imagem, qual etapa do coletor de leite ele não está fazendo direito? Que etapa nesse processo todo, o que ele não fez direito? Quais são as etapas críticas no momento da coleta e do transporte para você controlar a contagem padrão de placa e ela não aumentar significativamente? Porque a contagem existe, mas ela tem que ser dentro dos padrões, abaixo de 300 unidades formadoras de colônia por ml. Aqui a gente vê a condição. Então, pessoal, vocês vão analisar essa imagem para dizer quais seriam os pontos críticos, quais as observações. Aqui na resposta a gente pode observar manchas de leite na plataforma do caminhão, indicando que o coletor de leite não lavou o mangote e que as ponteiras, após coletar o leite, foram deixadas, né, sobre o piso. Isso foi uma coisa que a gente observa no vídeo. Então, o local de encaixe teria que ser feito imediatamente após eu lavei, para jogar aquele leite, porque aquele leite que fica no contentor, no mangote, ele fermenta, ele acidifica. E se eu vou passar o meu leite inteiro por aquele mangote, novamente eu estou levando para o tanque da indústria ou do posto de resfriamento com aquele leite contaminado. Então, lava-se a boca do mangote, passa-se água e conecta novamente no local de encaixe. Principais pontos para evitar um aumento na coleta de leite de transporte: lavagem das mãos dos caminhoneiros, lavagem das ponteiras do mangote antes e depois do encaixe, armazenamento e coleta do leite a 4 graus e transporte para a indústria não passando dos 7 graus, porque ele não vai ser aceito só em condições excepcionais, um acidente, alguma coisa a 9 graus, e eventualmente, não todos os dias, não sempre, treinamento e conscientização do funcionário responsável pela coleta do leite, tanto quem entrega quanto quem recebe para transporte. Então, avalie essa aula, pensem, se sintam naquele lugar para começar o exercício de análise. A gente tem que educar, a gente tem que informar. Até a próxima.